Olá, eu sou Suzana Varelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Nessa semana eu vou falar Guia Michelin, quais são os vinhos do Guia Michelin, aproveitando que teve o lançamento de Michelin São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou contar de duas degustações bem legais, uma do Vins de Borgonha, que são vinhos da Borgonha, focando aqui no Brasil. Vou falar do lançamento da La Grande Dame 2018, que vocês sabem que eu adoro falar de champanhe. Vou falar dos vinhos da 7ª semana do vinho italiano e que mais? E vou contar da loja de vinho da Lei Esteves, lá em Miami. Vocês perceberam que isso aqui é um champanhe, ou pelo menos é um vinho espumante, pelas borbulhas, acho que dá para perceber, e que não está na taça flute? Vou dar uma dica para vocês. Eu adoro quando eu estou tomando um espumante, principalmente um espumante de maior qualidade, como é o caso aqui, de usar a taça de vinho branco, não a taça de champanhe, porque você percebe melhor os aromas, toda a cremosidade e tudo mais do vinho espumante. Fica a dica aqui. A semana começou com o evento de premiação do Guia Michelin, foi realizado no Hotel Rosewood e a ideia era premiar os restaurantes de São Paulo e do Rio de Janeiro, que é onde esse guia internacional atua. A gente continua com 5 restaurantes com 2 estrelas. Nos restaurantes 1 estrela, 4 novos restaurantes entraram na lista. Na categoria Estrela Verde, continuam 3 estrelas, que é o Corrutela, o Tuju e a Casa do Porco. No Big Gourmand entraram 5 restaurantes e no Recomendados mais 12 restaurantes. Além disso, a gente teve como destaque que é o Marcelo, que foi eleito o melhor sommelier. O Marcelo é o sommelier do Evai e ele faz um serviço bem interessante, com uma carta de vinho também interessante lá no Evai. E o Tuju ganhou como o melhor serviço, com maior hospitalidade, se eu não me engano, que é como o Michelin fala. Eu aproveitei todo esse movimento em torno do Guia do Michelin para mostrar de um estudo que eu gostei bastante de conhecer e para trazer para vocês. Como eu contei, eu estava na Vinexpo América, lá em Miami, e uma das conferências da Masterclass que eu participei era exatamente um estudo da Wine Service, que é uma empresa que, como o próprio nome diz, presta serviços de vinho, no caso com informações de estratégia para os clientes poderem se posicionar. E esse instituto apresentou um estudo exatamente sobre como é a carta de vinho dos restaurantes que têm estrelas no Michelin. Eles estudaram 1.539 restaurantes, ou a carta de vinho de 1.539 restaurantes, o que significa 62% dos restaurantes que têm 1, 2 ou 3 estrelas no guia. E aí eles fizeram uma análise do que é a carta de vinho desses restaurantes. E é um tanto surpreendente. O primeiro, porque assim, somando todos os vinhos dessas cartas, dá 164 mil vinhos diferentes. Isso só comprova a diversidade do mundo do vinho e porque o mundo do vinho é tão rico, porque tem tantos estilos, tantas variedades e tem também, mostra um pouco nesse mar de vinhos que a maioria dos restaurantes Michelin, eles têm uma preocupação em escolher vinhos que vão se adaptar, que vão melhor harmonizar com o cardápio que cada chefe criou. É o que explica um pouco dessa super diversidade de rótulos. Mas, e aí tem o ponto que essa pesquisa mostra e que, digamos, contradiz um pouco desse meu raciocínio, que é o seguinte: os grandes nomes da França, falando em Bordeaux, Champagnes e Itália, são os nomes que estão na maioria das cartas de vinho. E eu vou passar os dados para vocês. Dos 1.539 restaurantes, eles estão em 575 cidades de 22 países diferentes. Mas o que me chamou a atenção muito é o seguinte: o Dom Pérignon, por exemplo, ele está presente em 820 restaurantes, que é mais de 50% dos restaurantes analisados. Então, assim, ele é uma preferência, um hors concours de marcas de vinho que estão nas cartas dos restaurantes Michelin. Aí, se a gente tem 820 restaurantes com Dom Pérignon, a gente tem 780 restaurantes com Krug e mais 633 restaurantes com a Cristal, que é o champanhe premium da Louis Roederer. Aí, quando a gente vai para os tintos, predomina, claro, os vinhos de Bordeaux. O Chateau de Quem, que é esse ícone de Sauternes maravilhoso e complexo e tudo mais, ele está em 603 casas que têm estrelas no Guia Michelin. Aí a gente vai para Bordeaux, nos tintos, a gente tem o Chateau Mouton Rothschild com
presente em 551 cartas, o Margaux em 511 e o Haut-Brion em 481. Ou seja, todos os restaurantes, ou pelo menos um terço dos restaurantes, optam por ter cartas dos grandes vinhos de Bordeaux. E aí em seguida tem os italianos. O Sassicaia, que é o melhor, o mais conceituado, o primeiro super toscano, ele está em 584 restaurantes. Já o Arnelaia está em 432 restaurantes e o Tignanello em 416 restaurantes. A Romanée Conti, que também é um super rótulo, na verdade a gente tem 433 restaurantes que têm vinhos da Romanée Conti, mas aí na Borgonha tem aquela coisa, tem vários vinhos de diversos terroirs e não como acontece em Bordeaux, que é um vinho só da propriedade. Então, da Romanée Conti, ele está em 433 restaurantes, mas o rótulo que está presente em mais restaurantes é o Romanée São Vivant, que está em 291 restaurantes. E aí seguem os dados, por exemplo, o Vega Sicília está em 393 restaurantes, e de todos esses restaurantes que o Michelin analisou, o restaurante que tem a maior carta é o Georges Blanc, 3 estrelas nos Alpes franceses, que tem 616 rótulos na carta. Curioso isso, né? E já que estamos falando de Itália e França, eu vou focar na França. Degustação bem legal que aconteceu aqui em São Paulo foi promovida pela Vin de Bourgogne. O que foi essa degustação? A Borgonha é uma grande exportadora de vinhos. Pelos dados que o Paulo Bramer levantou, que foi uma das pessoas que fez a apresentação, a Borgonha está na frente de Bordeaux no valor dos vinhos exportados para o Brasil. Isso é muito interessante. Agora, qual foi a ideia do Vin de Bourgogne, que também estava junto com o Vin de Chablis? Foi divulgar regiões da Borgonha não tão conhecidas. A Borgonha, ela tem, por essa questão de denominação de origens, que em francês é AOC, né? Appellation d'origine contrôlée, ela tem 84 denominações diferentes. E a gente, não apenas os brasileiros, mas os grandes consumidores, eles conhecem as AOCs mais famosas. A gente fala de Pommard, né? A gente fala de Gevaert-Chambertin, por exemplo, mas tem várias outras. E a ideia da Borgonha é divulgar essas outras denominações. E eles criaram um programa que chama Take a Close Look, ou seja, olhe mais direto, olhe mais, né, mais focadinho para essas regiões, sei lá, Givry, por exemplo, que não são tão conhecidas. E aí a gente teve uma degustação para chamar a atenção dessas regiões e para a ideia que o mercado comece a valorizar essas regiões, que também são AOCs de preços não tão caros como acontece com os grandes vinhos da Borgonha. Foi muito legal provar esses vinhos. Outra boa degustação dessa semana foi o lançamento de um champanhe, um vintage, que é a safra 2018 do La Grande Dame. O La Grande Dame é o champanhe ícone da Veuve Clicquot e a safra 2018 está chegando no mercado agora. A última a chegar foi a 2015. Eu gostei bastante do 2018, ele me pareceu mais fresco do que a memória que eu tenho do 2015. E é também um champanhe mais gastronômico, mas o La Grande Dame, ele é um champanhe mais gastronômico mesmo. Ele tem uma presença no paladar muito grande, tem uma cremosidade, o que combina com vários pratos da gastronomia. Além da safra 2018 da La Grande Dame, a gente provou a safra 2015 do Rosé da La Grande Dame. Foi bem interessante. E a degustação foi realizada com um menu criado pelo chefe Thomas Troaglot no restaurante Chez France aqui em São Paulo. Vale todos os brindes. Eu queria adiantar para vocês que nessa semana agora acontece a segunda edição do Settimana do Vinho Italiano. O que é isso? É um evento no qual 20 restaurantes participam com vinhos de 20 regiões diferentes da Itália. Sim, a Itália é uma região que produz vinho em tudo quanto é canto e com muita... A Itália é o campeão de variedades autóctones, então com muitas uvas diferentes. Esse evento, o que é? É uma ideia de você degustar vinhos italianos e preparando e chamando a atenção ou abrindo o paladar para um evento que acontece em outubro, se eu não estou enganada, que é a Settimana da Cozinha Italiana. Então, vale a pena ficar ligado, eu vou pôr o site aqui para quem quiser conferir quais os restaurantes participantes e provar, claro, vinhos italianos, bons vinhos italianos, melhor dizendo. Não é exatamente uma notícia internacional, mas pode ser uma notícia internacional. Da minha viagem para os Estados Unidos, eu fiquei muito feliz de rever a Lei Esteves.
A Lê Esteves é uma brasileira que, por diversos motivos, na verdade porque o marido dela trabalhava numa multinacional, foi morar em diversos países e acabou estudando vinho. Hoje em dia eles moram na Flórida, em Miami, e a Lê é uma das brasileiras que está cursando o Master of Wine. Ela está bem perto, a gente torce por ela, faltam 1 ou 2 provas, se eu não me engano, de poder conquistar o título de Master of Wine. Mas o que eu queria falar da Lê? Primeiro assim, ela me deu várias dicas de onde ir bares de vinhos em Miami, eu testei e foi bem legal. Mas eu queria falar o seguinte, a gente começa a pensar agora em férias, julho, né? E a Lê tem uma loja de vinhos em Miami, que é a 305, que é uma oportunidade, 305 Wine, que é uma oportunidade para quem quer comprar não só vinhos americanos, mas ela traz vinhos de vários países e que são vinhos, na verdade assim, essa loja surgiu porque ela tinha que comprar vinho para o W7, ela tem uma escola de vinho que é afiliada ao W7, que é o Wine and Spirit Education Trust, ela tinha que adquirir esses vinhos e ela acabou ampliando o negócio e hoje tem uma loja de vinhos e também de saquê, que o marido dela se tornou um especialista em saquê. Mas a minha dica é o seguinte, é um espaço que você pode, se quiser, fazer cursos da W7, ali os cursos menores que são de 1 dia, ali quem quer fazer o curso em inglês, mas que você pode também ter uma consultoria, ou vamos dizer, ter uma conversa em português para comprar vinhos no mercado americano. Então é isso, eu termino esse vídeo e quando esse vídeo subir, eu já vou estar em outro país. Quem será que aposta para onde vai ser a minha aventura na semana que vem? Enquanto isso, vocês podem escrever aonde vocês acham que eu estarei e também dúvidas, questões, elogios, indagações, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu respondo. Boa semana pra gente e até a semana que vem. Um brinde.